Olá, ouvinte da Rádio Estadão, calculadora na mão, está começando a Oficina de Finanças. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a você que nos acompanha pelo FM 92.9, pela internet radio.estadão.com.br ou pelo celular, pelos aplicativos para iPhone e também para Android. Nosso assunto hoje é o investimento em fundos imobiliários. Temos conversado muito por aqui sobre independência financeira, sobre renda passiva, e o investimento em fundos imobiliários se encaixa bem nisso. Quem não gostaria de uma renda mensal extra? Vamos saber tudo sobre esta modalidade de investimento hoje com dois convidados, o Mauro Mates, gerente de investimentos da Concórdia, corretora, e o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos. Quem nos acompanha nesta jornada, como já é tradição aqui na oficina, é o Wagner Campos. Começou. Oficina de Finanças. E hoje falando sobre fundos de investimentos, e recebemos aqui no estúdio da Rádio Estadão dois convidados para falar um pouco mais, orientar você, ouvinte do Oficina de Finanças, sobre este tema. O Mauro Mates, gerente de investimentos da Concórdia Corretora. Tudo bem, Mauro? Como vai você? Tudo bem? Tudo certo, seja bem-vindo, viu, Mauro? Ok, obrigado. Recebemos ainda o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos. Telêmaco, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo também. Vamos começar aqui com o básico, né? Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que são os fundos imobiliários. Eu acho que a gente pode falar em Mauro Mates. gerais. Essa indústria de fundos imobiliários, Wellington, ela permite aí ao investidor, né, que quer ter o contato, né, com o imóvel, vamos dizer assim, né, sem precisar imobilizar, sem precisar ter o lado da administração, da corretagem, e ao mesmo tempo ele possibilita os rendimentos, a distribuição dos rendimentos periódicos. Então o investidor quer rendimentos periódicos e ao mesmo tempo quer ter o contato com a indústria imobiliária sem entrar diretamente numa aquisição de um imóvel em específico. O instrumento, né, os veículos fundos imobiliários são bem propícios para isso, são bem positivos para isso. A gente tem falado sobre renda passiva aqui na Oficina de Finanças por diversas vezes, e isso tem estimulado aí um debate sobre aplicações que se enquadram neste tipo de desejo aí do investidor. Podemos enquadrá-lo nisso, né? Sim, num fundo de renda, tá, Wellington, um fundo de renda imobiliário, sim. O que seria um fundo imobiliário de renda? Seria um fundo imobiliário que os ativos deles são imóveis que estão alugados, e esse aluguel já vai direto para o investidor, vai direto via dividendo para o investidor. Esse dividendo também não sofre imposto de renda, não tem imposto de renda, então o cliente final ele é isento desse imposto. Fora isso, você tem você sabe no futuro o quanto você vai receber, a não ser que aquele imóvel que esteja dentro do fundo fique desalugado por qualquer motivo. Tá? A gente enfrentou vários problemas de não aluguéis, né, de falta de inquilinos no passado. Agora já começou a ter um movimento um pouco melhorando esse mercado, mas os fundos imobiliários são propícios para isso. Como o Mauro mesmo disse, é uma forma do investidor ter o imóvel sem precisar ter o custo do imóvel, sem precisar fazer administração, sem precisar pagar o condomínio, sem precisar ter aquele custo de arrumar uma torneira, enfim, é para isso que serve o fundo imobiliário. Eu quero falar até sobre o cenário, o setor imobiliário de uma forma geral, que eu imagino que tenha grande influência aí nos fundos, no resultado, no desempenho dos fundos. Mas até antes, para deixar bem claro, quando a gente fala de um fundo imobiliário, a gente está falando aí de uma reunião de investidores, um gestor que administra esses recursos na área imobiliária. É basicamente isso? Perfeito. Ou podemos acrescentar alguma coisa? É um fundo de investimento com essa natureza específica, né? Então você reúne, de um lado, né, os cotistas, né, que são os proprietários fiduciários, vamos dizer assim, né, das cotas aí que vão ser aplicados aí nesses imóveis. Do outro lado, você tem os prestadores de serviços. Então você tem um administrador do fundo, que é o responsável, como se fosse o síndico aí do condomínio, é o responsável por toda a diligência, por toda a parte fiduciária. Você tem o gestor, que é o responsável pela alocação. Ele que vai buscar as oportunidades de compra e venda dos ativos que compõem
aí a carteira. Muita gente às vezes faz a comparação, riscos e vantagens em relação a um imóvel mesmo, né? Se o investidor quiser comprar o imóvel, investir por conta em um imóvel no setor imobiliário. Antes até de falar das vantagens, dá para falar dos riscos hoje de um fundo imobiliário? Olha, o risco de um fundo imobiliário, como eu havia falado, vacância, né? Você já até a vacância eu acho que é o principal risco de um fundo, principalmente passivo, tá? Um fundo que você tem uma promessa, entre aspas, de rendimentos de aluguéis e dividendos futuros. Então, se você tem uma vacância no meio do caminho, você deixa de ter esse dividendo e deixa de ter essa rentabilidade. O principal risco de um fundo imobiliário, eu não diria que seria um risco nos fundos imobiliários passivos, e sim nos fundos imobiliários de desenvolvimento. Você tem alguns fundos que são criados para desenvolver um certo imóvel em determinado local. Esse sim pode ser um risco um pouco maior, porque aí precisaria de obra, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, enfim, aí tem um pouco mais de risco, mas onde tem risco no mercado financeiro tem mais rentabilidade também. Tá? Isso sempre está atrelado. Bom, já que você citou a rentabilidade, hoje dá para definir uma média aí de rentabilidade de um fundo imobiliário, ou é difícil em função até dessas características diferentes de cada um? Eu acho que a gente pode dividir por características mesmo. Acho que dentro da indústria você tem os fundos de locação comercial, né, que se você acaba alugando o imóvel para um locatário, ele vai te pagar o aluguel, né? Você tem os fundos praticamente que aplicam em títulos de lastro imobiliário, que são os CRIs, os fundos que aplicam nas letras de crédito imobiliário, né? Você tem os fundos de fundos, então eles vão comprar cotas de outros fundos, e você tem os fundos, né, de desenvolvimento, conforme foi mencionado há pouco. Dentro dessas categorias, né, você tem perfis de riscos distintos e, lógico, o risco está atrelado também ao retorno, né? Então, os fundos hoje de renda, né, têm distribuído algo em torno de 0,90, 0,80 mensal, né, de rendimento para o seu cotista, né? Lembrando, conforme foi mencionado há pouco, isso está livre de imposto de renda. O que faz uma diferença, né? É muito forte, né? Você pega uma alíquota que começa com 22,5% para até 6 meses e vai caindo de acordo com o prazo até chegar a 15%, não tenha dúvida que o impacto é bem forte. Essa questão da tributação é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cada fundo se enquadra de acordo com a necessidade ou objetivo do investidor, é mais ou menos isso? Isso sem dúvida. Cada investidor, até pelo seu tamanho, existem fundos de investimento imobiliário para todo tipo de investidor. Tá? Desde do cliente que tem 20 mil, 30 mil reais para investir num fundo imobiliário e quer investir em imóvel, até um cliente com um valor mais expressivo. A grande vantagem, a gente estava falando só das desvantagens, agora Sim. A grande vantagem do fundo imobiliário é justamente essa. Você com 30 mil reais, 20 mil reais, você consegue ter um pedaço de um fundo imobiliário. Quanto? Uma cota, Repete. 20 mil, 30 mil reais. Você consegue ter uma cota de um fundo imobiliário e nesse fundo imobiliário você está diluindo, você está diversificando o seu risco. Então, dentro desse fundo imobiliário você pode ter... Eu estou imaginando um fundo imobiliário só de renda, tá? Onde tem só locação. Você está diversificando entre ou um fundo imobiliário só residencial, ou um fundo imobiliário só comercial, que é o mais normal de se acontecer. Então, dentro desses fundos, desse fundo imobiliário que tem só ativos, vamos dizer assim, escritórios comerciais, você pode ter diversos escritórios comerciais. Então, pode ter escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, na zona sul de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, enfim. E com 20 mil reais, 30 mil reais, você consegue ser, entre aspas, dono de um pedaço de cada imóvel desse. Tá? Então você dilui muito a sua participação em cada empreendimento. Pegando um pouco do gancho, além dessa diluição, né, um ponto que é importante a gente mencionar na vantagem é que boa parte desses fundos eles são listados e negociados na Bolsa. Então, quer dizer, o investidor, né, ele pode contar com uma liquidez no mercado de negociação na Bolsa de
de valores. Então isso também é bem importante, né? Você consegue automaticamente ter programação, já que você pode contar, né, com uma programação de rendimentos, e ao mesmo tempo você pode reaplicar esses rendimentos que você recebe periodicamente, entrando na lógica mais de finanças, né? Periodicamente. Então você consegue receber e aplicar de acordo com a sua programação. Então essa dinâmica é bem importante. Hoje o nosso assunto aqui na Oficina de Finanças é o investimento em fundos imobiliários. Estamos recebendo o Mauro Mates, gerente de investimentos da Concórdia Corretora, e o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos, que agora vai falar principalmente para aquele ouvinte que já cogita a possibilidade de aplicar recursos em um fundo imobiliário. Telêmaco, há um tipo de fundo mais apropriado para iniciantes ou para aquele investidor que quer vender um imóvel, por exemplo, para aplicar em um fundo? Depende muito do perfil do cliente, tá? Isso é perfil para... cada cliente tem o seu perfil, cada cliente tem o seu objetivo do que vai fazer com esse recurso. Se for para uma poupança mesmo, e aquele imóvel é para uma poupança e for o único imóvel, o único investimento que aquela pessoa, aquele cliente tem, de repente vale a pena, em vez de ter todos os ovos na mesma cesta, como a gente usa no jargão da economia, em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, vender esse imóvel e colocar num fundo imobiliário onde tem vários imóveis comerciais dentro desse fundo. Isso realmente dilui muito, porque se acontece amanhã daquele inquilino dessa cliente querer sair do imóvel dela, ela vai ficar sem a renda. 100% sem a renda. Então vai ser binômio, ou 0 ou 1. E no fundo imobiliário não. No fundo imobiliário, com uma diversificação, você consegue, com 10 imóveis dentro do fundo, se um imóvel ficar com vacância, você tem outros 9 que estão rendendo, que estão gerando lá o seu aluguel e estão gerando dividendos. Se saírem 2, vão ter 8 que vão estar gerando dividendos. Então, o problema de vacância num fundo imobiliário é muito mais diluído do que se você tiver um imóvel só, concentrando toda a tua poupança e o teu objetivo futuro ali. Bacana. Falando um pouquinho sobre a história dos fundos, é recente aqui no Brasil. A gente já tem 10 anos de fundos imobiliários aqui no Brasil, é mais recente, né? Esse mercado, Wellington, ele teve realmente seu ápice, o seu desenvolvimento maior em meados de 2011, 2012. Né? Eu me recordo, eu que estou muito mais na ponta da negociação desses fundos no mercado, em 2012... o número de cotistas, de participantes desse mercado chegou a bater recorde, chegou num número bem próximo de 100 mil, né? Então era bastante gente entrando realmente nesse mercado. Hoje deve estar por volta de uns 89, 87, né? Nessa faixa. Então é um veículo, é uma aplicação financeira, né? Que ela tem realmente esse propósito, né? De ter a diversificação, de ter um pouquinho mais de participantes. Hoje, então, está na casa aí dos 89, é isso? Eu acredito que os 87, 89. 87, 89. E o que é que vocês acham que ainda... o que é que falta para atrair ainda mais investidores? Conhecimento, educação financeira? Não. Porque pela rentabilidade, 0,8, 0,9 por mês, é uma rentabilidade bem... E sem imposto ainda. Sem imposto, né? O que eu acho que aconteceu é que em 2012, 2013, a gente teve uma crise muito grande no Brasil, que ainda a gente está passando por um momento mais complicado também, e o que aconteceu com os fundos imobiliários especificamente. Como o Mauro mesmo disse, esses fundos você consegue vender as suas cotas na Bolsa de Valores. Com muita gente querendo fazer liquidez, precisando de recursos, houve uma enxurrada de venda na Bolsa e pouco comprador na Bolsa desses fundos. Então, algumas pessoas tiveram que vender a qualquer preço esses fundos, essas cotas. E alguns fundos imobiliários começaram a ter valor abaixo do valor patrimonial, ou seja, o valor de cota deles estava cotado, vamos pegar um exemplo, 50 milhões de reais no fundo, valor de cota dele, só que se você vendesse todos os ativos que tinham dentro do fundo, ele valia 80 milhões de reais. Então, comprar um fundo na Bolsa fazia muito mais, fundo imobiliário na Bolsa fazia muito mais sentido do que você comprar um fundo novo. Então,
desde 2012, 2013 para cá, até 2016, não tinham novos fundos imobiliários sendo listados na Bolsa, sendo feitos pelas gestoras até então. Em 2016, esse cenário começou a se reverter. De 6 meses para cá, esses fundos imobiliários a qual eu falei, eles começaram a ter uma valorização, começou a ter uma procura maior, e aí os fundos imobiliários começaram a ter praticamente o valor patrimonial 0 a 0. Então, um fundo que vale 80 milhões de reais de valor patrimonial, começou a valer na Bolsa o valor de cota 80 milhões de reais. Então, começou a fazer sentido novos investidores, novos fundos imobiliários serem apresentados para novos investidores. O que acontece é que alguns investidores têm tickets grandes, então eles não vão querer entrar num fundo com 10 mil, 20 mil reais, eles querem entrar com 200, 300 mil reais. Então não faz sentido, precisa realmente ter novos veículos no mercado financeiro para serem apresentados para eles. Interessante. Bom, a gente está seguindo aqui para o encerramento deste primeiro bloco. Eu queria que vocês, até de forma didática, para quem está interessado, só que ainda não tem aí o caminho das pedras em relação a como adquirir cotas, primeiramente, entrar numa corretora, é isso, né? Positivo. A negociação, Wellington, ela funciona bem próximo do que é o mercado de ações. Uhum. Então, o investidor interessado, ele precisa procurar uma corretora de valores e através dos mecanismos de negociação dessas corretoras, ele vai ter acesso ao mercado de fundo imobiliário. Hoje, para você ter uma ideia, são praticamente 70 fundos listados que fazem parte do IFIX. O IFIX é um índice da Bolsa como se fosse o Ibovespa. Então lá você tem um portfólio, você tem uma cesta que é composta pelos fundos que tiveram maior volume de negociação durante o período. Né? Então o caminho é esse, procurar uma corretora de valores e ter todo o acesso para esse mercado. E aí é negociar as cotas como se fossem ações. Exatamente. Basicamente Os isso. preços dessas cotas, desses fundos listados em bolsa, são negociados durante o pregão aí na bolsa. Então ele consegue saber o preço de compra, o preço de venda para cada um dos fundos. Como é que está essa questão da liquidez? Aí vai depender também de cada fundo, né? Depende do fundo. A liquidez já foi pior, hoje está bem melhor do que há 6 meses, 9 meses atrás. Hoje já melhorou bastante. É crescente, né? É um segmento crescente. A gente vê, hoje deve negociar em torno de 25, 30 milhões dia, né, a indústria de fundos. Ainda é concentrada em 10, 15 fundos, mas você vê um movimento crescente. Eu acho que daqui por diante a gente vai ter aí cada vez mais esse movimento de aceleração, de crescimento nessa negociação, sim. E o investimento inicial indicado, dá para estimar? Depende muito do perfil do cliente. Como eu havia falado, existem clientes com muitos recursos que querem fazer um investimento inicial de 100, 200, 300 mil reais, e existe aquele cliente que está começando a poupar agora, que quer fazer um investimento inicial de 10, 20 mil reais. 10 mil reais acredito que seja o ticket mínimo para investir num fundo imobiliário, tá? Mas para começar, faz todo sentido para sentir como funciona o fundo imobiliário. E eu pergunto até da questão aí do investimento inicial, porque tem custos, né? Tem custódia em algumas corretoras, né? Algumas instituições cobram custódia. A própria corretagem, existe a corretagem na hora de adquirir, né? Vai seguir a mesma metodologia da negociação do mercado de ações. Tá certo. E aí tem que colocar tudo isso em análise, né? Para ver se rende mesmo, se vale a pena. Falando um pouquinho, só para encerrar o bloco, não, vamos deixar isso em suspense. A gente já volta falando um pouquinho sobre o setor imobiliário, se realmente o setor está se recuperando agora, né? A gente pode falar um pouquinho aí sobre isso no próximo bloco. A gente está recebendo hoje aqui no Oficina de Finanças o Mauro Mates, gerente de investimentos da Concórdia Corretora, e também o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos. A gente faz uma pausa, já voltamos rapidinho, falando um pouquinho sobre o setor imobiliário e um pouco mais sobre os fundos imobiliários aqui na Oficina de Finanças. Oficina de Finanças, volta já. Educação financeira, fácil de entender. Oficina de Finanças, com Wellington Carvalho.
E hoje falando sobre fundos imobiliários, tudo sobre fundos imobiliários aqui na Oficina de Finanças, que recebe o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos, e o Mauro Matias, gerente de investimentos da Concórdia Corretora. Falamos muito aí, demos o passo a passo para você que quer investir em fundos imobiliários. E agora eu queria saber a expectativa dos nossos convidados em relação ao setor imobiliário, que de fato influencia bastante aí nos investimentos em fundos imobiliários. Qual a expectativa de vocês, já até projetando 2017, o que é que vocês esperam do setor imobiliário, que, como todos os setores aí da economia nacional, sofreu bastante aí nos últimos anos? Vamos começar com o Telêmaco? Bom, a gente viu aí o setor imobiliário sofrendo bastante nos últimos 3 anos. 2016 já foi, a gente já está no final dele, já foi um alento aí, já teve um alento para o mercado imobiliário. Primeiro semestre não tão grande, no segundo semestre sim, a gente teve uma recuperação representativa, principalmente para a parte residencial, média renda, baixa renda. A gente viu que o cenário começou a melhorar um pouco mais rápido. Para o comercial, para o mercado financeiro, o mercado imobiliário comercial, a gente acredita que ainda vai demorar um pouco mais para se recuperar, talvez final de 2017, começo de 2018, por conta dos estoques que ainda estão surgindo nas cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas para o mercado imobiliário, de um modo geral, 2017 vai ser um ano muito melhor do que 2016 e principalmente 2015. Mauro? A gente vê uma expectativa de redução de taxa de juros, né? E esse mercado imobiliário, Wellington, ele está muito atrelado à taxa de juros, né? Quer dizer, como tudo na economia, né? Como na macroeconomia, quanto mais taxa de juros, menor crescimento econômico. Se tem menor crescimento econômico, menor geração de emprego. Se tem menor geração de emprego, as empresas precisam cada vez menos de espaço, né, que está atrelado à capacidade, à absorção dos imóveis. Então, quer dizer, nesse movimento reverso que a gente tem esperado, né, redução da taxa de juros, redução da inflação, crescimento econômico, que é o ciclo virtuoso, né, que a gente tanto tem aguardado na economia nesses últimos anos. Eu acho que isso vai ser o grande drive, vai ser um grande fundamento para poder fazer com que a indústria de fundos imobiliários possa ter um desenvolvimento favorável em 2017. A gente também acredita que a indústria vai ter movimentos bem favoráveis ao longo desse próximo ano. A gente começa a já ver sinais de crescimento econômico, ainda pequeno, mas já começa a ver alguns sinais. Automaticamente as empresas vão demandar mais galpões logísticos, vão demandar mais espaço de locação de escritórios. Então isso automaticamente deve favorecer os fundos imobiliários, sim. Pegando o gancho até na análise de vocês, eu tenho visto demonstrativos de fundos, e o que me chama a atenção também são os contratos, né? Geralmente contratos mais longos, o que imagino dá uma garantia até para quem está adquirindo aquela cota, né? O contrato, quando eu falo o contrato do cliente com o próprio fundo, um contrato de aluguel, por exemplo, 7, 8 anos, isso já é uma garantia também, né? De que aquela rentabilidade vai ser duradoura pelo menos durante aquele período? Veja bem, Wellington, existem 2 tipos de contrato, tá? O contrato de 7, 8 anos, ele é um contrato bom, mas precisa ver a questão da multa caso haja uma rescisão. Interessante. Para os fundos imobiliários, o que faz mais sentido, o que é mais interessante para o cliente, são os contratos que a gente chama de contratos atípicos, ou seja, aqueles contratos que são feitos com o locatário e se caso o locatário queira rescindir no meio do caminho, no meio do prazo, ele terá que pagar todo o aluguel restante, tá? Isso é muito comum, principalmente para comercial, para conjuntos comerciais e principalmente para galpões logísticos, tá? Isso realmente é o melhor tipo de contrato para o cliente,
para o fundo e, consequentemente, para o cliente, são esses contratos atípicos que a gente costuma dizer, que com duração de 10 anos, mais que 10 anos, aí já vira, uma questão jurídica que aí não me diz respeito, mas até 10 anos, um contrato atípico é o que o mais interessante para o fundo imobiliário. E aí ele pode conseguir essa informação no próprio demonstrativo lá do fundo? No próprio demonstrativo do fundo, no próprio regulamento do fundo, tem tudo lá dizendo se o fundo aceita contratos atípicos ou contratos normais, contratos típicos, principalmente para galpões logísticos, tá? Volto a repetir, galpões logísticos é muito comum você ter contratos atípicos, principalmente quando você faz locação para empresas de primeira linha, tá? Então, esse tipo de contrato é muito normal. Bacana. Mauro, pegando o gancho aí na questão do regulamento, algum outro ponto que o investidor deve ficar atento? Sim, eu acho que a política de investimento do fundo, né? Conforme a gente mencionou no primeiro bloco, a gente tem hoje vários fundos que estão classificados em diversas categorias. A gente até mencionou algumas delas, por exemplo, os fundos de fundos, os fundos de renda fixa, né, que aplicam praticamente em títulos lastreados em renda fixa, imobiliário. Você tem os fundos de locação. Então, pelo regulamento, o investidor ele vai conseguir ter esse contato, né, de identificar se a política de investimento desse fundo é condizente com o que ele está buscando, com o objetivo que ele está buscando. Um fundo mais ativo, um fundo mais passivo. Então ele consegue identificar esses pontos. Eu acho que a política de investimento deve ser observado sim, junto dessa primeira triagem que o investidor vai fazer para mapear essa indústria. Quando a gente fala aqui sobre alguma modalidade de investimento não tão conhecida e por parte do público, sempre vem a pergunta sobre o fundo garantidor de crédito. Alguma cobertura em relação ao fundo de... Como todos os fundos de investimento hoje, né, das devidas categorias, não contam com a cobertura do fundo garantidor de crédito. Então, atenção ao regulamento. Bom, voltando a falar sobre os rendimentos, rendimento mensal, né? Não é uma regra, mas é o que geralmente acontece ou é uma regra de fato? Não, os rendimentos precisam ser distribuídos, né? 95% dos rendimentos da carteira do fundo tem que ser distribuídos. A maior parte dos fundos, principalmente os fundos de locação comercial, eles distribuem esse rendimento mensalmente. Como se fosse até um aluguel, né, no caso. O aluguel, ele recebe o aluguel, né? O fundo, o proprietário fiduciário do imóvel recebe esse aluguel e repassa, né, através desse rendimento para os cotistas do fundo. Você está na Rádio Estadão, na Oficina de Finanças, que hoje discute o investimento em fundos imobiliários. Participa deste ótimo bate-papo Mauro Mates, gerente de investimentos da Concórdia Corretora, e o Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos. Vou até passar a bola aqui para o Telêmaco para falar um pouco mais sobre a tributação dos fundos. Bom, a tributação do fundo imobiliário, para esses rendimentos, para os dividendos, que seriam os aluguéis, é zero. Ele é isento de imposto de renda. Ele só vai ter o imposto caso haja a venda do ativo acima do valor da compra. Como uma pessoa física normal, que compra um imóvel e vende um imóvel lá na frente, comprou por 100, vendeu por 200, vai incidir o imposto de renda sobre o 100 de lucro. No fundo imobiliário é a mesma coisa. Só vai incidir o imposto de renda sobre o lucro do valor sobre o lucro da venda do imóvel, do ativo no final do fundo. A tributação, né, que o pessoal estava comentando, é sobre o ganho de capital. Então, comprei uma cota a R$100, ok? Vou vender essa cota a 120, por exemplo, ok? Então, o ganho de capital que o investidor acabou oferindo sobre o valor da cota, ele vai ser tributado. O que de fato é o que acontece com o mercado de ações, né? E no caso de imóveis também. Bacana. O Mauro até comentou um pouquinho já sobre a questão aí da tendência de queda dos juros, e eu queria relacionar esse momento que o país vive hoje, né? Já tivemos aí a taxa Selic sendo reduzida, esse início de tendência esperada pelo mercado, e de que forma isso ajuda aí nesse tipo de investimento. Bom, como o Mauro já falou, realmente o mercado imobiliário ele é totalmente atrelado à taxa de juros. A gente tem uma expectativa até de uma redução maior da taxa básica de juros ao longo de 2017. Essa expectativa se reduziu um pouco
após a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, mas continua tendo uma expectativa de uma redução de juros e uma expectativa de redução também de inflação, e gerando realmente um fortalecimento da nossa economia, uma geração de mais riqueza para a população e, consequentemente, uma geração de novos compradores de imóveis. Tá? Aquela pessoa que estava guardando dinheiro para comprar imóvel ou que estava procurando emprego para fazer um financiamento, ele vai conseguir fazer isso a partir do reaquecimento da economia. Fora isso, você tem taxas de juros mais baixas também até para o financiamento. Os próprios bancos, os bancos que dão as linhas para financiamento imobiliário, eles já começam, a partir do momento que a taxa básica de juros ela cai, começam a reduzir suas taxas de financiamento imobiliário também. E isso também aquece bastante o mercado imobiliário. Mauro, algo a acrescentar? Eu acredito que é mais nessa linha. Eu acho que taxa de juros reduzindo, volto a dizer, isso gera praticamente crescimento econômico, o crescimento econômico gera emprego, automaticamente isso vai atrair, né, maior aquisição de imóveis. E eu acho que, além desses outros pontos, acho que um fator muito importante é o crédito imobiliário, né? Eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente viu cada vez mais a redução nessa modalidade. Eu acredito que as coisas voltando nesse paradeiro econômico deve também atrelar aí a nova concessões de crédito imobiliário. Isso automaticamente deve acelerar a indústria de imóveis e, por consequência, também aí deve favorecer a parte de fundos imobiliários. Uhum. Acho que, além dos fatores que a gente tinha mencionado há pouco, acho que o crédito também imobiliário deve vir para contribuir para o crescimento também dessa indústria. Em termos de valorização da cota dos fundos, a gente viu, por exemplo, que muitas ações subiram muito aí nos últimos meses, até em função da questão política. Enfim, o próprio Ibovespa ele registrou uma alta bem expressiva até então, né, neste último ano. Os fundos acompanharam essa expansão? Sim, tem essa relação. No primeiro bloco foi mencionado que o valor de mercado versus o valor patrimonial dos fundos chegou a atingir praticamente uma desvalorização de 40%, 50% ao longo do período. Essa relação, se a gente for medir agora, em outubro de 2016, a gente vai ver que essa relação foi para algo em torno de 9%. Então, quer dizer, o valor de mercado, né, nesses últimos meses acabou recuperando, né, essa trajetória versus o valor patrimonial. A gente acredita, sim, que tem espaço para novas valorizações. Até outubro, o índice FIX apresentava algo em torno de valorização de uns 42%, né, agora em 2016. Mas mesmo assim a gente vê que tem um potencial, sim. Ainda tem alguma classe de ativos aí bem barato aí nesse mercado para explorar. Eu acho que, só complementando, realmente existem algumas classes de ativos. Eu acho que tem que realmente olhar bem o que tem já de fundos imobiliários na Bovespa, na Bolsa. Existem, já do passado, tinham muitas opções de compras baratas, tá? E ainda tem alguma possibilidade de conseguir alguma barganha na Bolsa. Ainda existe isso, mas realmente o grande eixo do mercado a partir de agora vão ser os novos fundos imobiliários que vão começar a ser colocados pelos novos administradores, novos gestores, porque quanto mais tiver de demanda, mais oferta tiver desses fundos, mais clientes vão olhar para esse mercado com bons olhos e vão poder diversificar ainda mais no seu portfólio. E há uma expectativa grande em relação a essa abertura de novos fundos? Sim, há uma expectativa grande, sim. Até o final desse ano, provavelmente vão ter por volta de uns 10 fundos. Esse ano ainda? Ainda esse ano, ainda está a CVM. A CVM está fazendo o estudo para ver se libera ou não alguns fundos que já estão em análise lá. Eu acredito que uma boa parte desses fundos consiga ainda ser liberado esse ano. E se não for para esse ano, vai ser para o primeiro trimestre de 2017.
E aí como é que funciona? É similar a um IPO? Ele é como se fosse um IPO, só que diferente, porque o cliente ele não está colocando dinheiro numa empresa, ele está colocando dinheiro num fundo. Mas eu falo a negociação, o cliente, a corretora avisa ele que vai ter a abertura de um fundo novo? Existe um coordenador líder da oferta, uma oferta pública, como um fundo qualquer, um fundo estruturado, e existem os coordenadores que vão fazer mostrar o fundo para o cliente o fundo. Tá? É assim que funciona, como se fosse um IPO mesmo. Interessante. Bom, a gente está chegando aqui no fim de bate-papo. Eu queria, antes até das considerações finais, só uma projeção de vocês para 2017 em relação aí ao investidor que pretende ingressar nos fundos imobiliários. Ok, eu acho que, Wellington, o investidor que está buscando realmente uma renda periódica, né, já tem um contato com o mercado imobiliário e quer otimizar esses rendimentos através de uma aplicação via fundo imobiliário, eu acho que é um momento bem oportuno. A gente vê sim que a taxa de juros deve reduzir, não deve ficar, a Selic não deve ficar nesse nível que está atualmente. Então isso vai gerar sim cada vez mais oportunidades nessa modalidade de aplicação. Então a gente vê com bons olhos sim o investidor que já conhece o mercado imobiliário, que quer buscar o fundo de investimento para poder preservar, formar capital e ter um rendimento periódico. Vocês que acompanham, têm contato aí com os investidores, aumentou a procura ou pelo menos os questionamentos sobre fundos imobiliários nos últimos tempos? De um ano para cá aumentou. Sim. Aumentou bastante. Em relação a 2017? Em relação a 2017, a gente espera realmente que o mercado cresça ainda mais. Esse mercado de fundo imobiliário vem numa crescente recuperação. E acreditamos que realmente com a queda de taxa de juros, o investidor ele acabe optando por esse tipo de modalidade de investimento, que é uma modalidade mais segura. Eu particularmente adoro fundo imobiliário com ativo, com garantia real imobiliária por trás. Você tem por trás do investimento tijolo. Então você sabe aonde você está colocando o dinheiro, você tem lá a sua garantia, você consegue ver sua garantia, tá? E fora isso, você tem a isenção de imposto que é relativamente boa. Tá? Pesa muito, né? Pesa bastante no que diz respeito à rentabilidade final do investidor. Bacana. Bom, partindo aqui para as considerações finais, eu queria até embutir uma pergunta, né, sobre as dúvidas. Quais as principais dúvidas, já embutindo aí nas considerações finais de vocês? Eu acho que o primeiro passo é a negociação, né? A gente tem dois momentos. Um momento é da oferta pública, né? O fundo vai ser lançado. Então vai ter uma instituição financeira que vai coordenar essa oferta. Essa oferta vai ser colocada, né, à disposição do público-alvo dessa oferta pública. Então essa é a oferta primária. Então o investidor que quer entrar no lançamento de um fundo, né, ele precisa ter identificar um pouco esse momento. Então ele vai ter uma oferta, essa oferta vai ter as condições, como as suas características, as datas, o cronograma de toda essa oferta. Para o investidor que quer entrar no mercado secundário, um fundo que já está listado em bolsa, então ele já passou pela etapa anterior, né? Ele precisa procurar uma corretora de valores, tá certo? Fazer todo o processo de cadastro, se habilitar para ter uma ferramenta de negociação, né? Para que ele consiga ter aí o acesso. Eu acredito que cada vez mais, né, a gente deve continuar recebendo, né, questionamentos nessa ótica, principalmente com relação à redução da taxa de juros. Né? A taxa de juros sendo reduzida, a inflação ficando dentro do controle, qual é o investimento que eu posso contar, né? Olhando um pouco no objetivo do investidor, a médio e longo prazo. Acho que o investimento de fundo imobiliário, acho que é uma atenção que a gente sempre tem destacado, não pode ser um investimento imediatista. Acho que o investidor que está procurando essa modalidade, ele precisa ter um horizonte de investimento de médio e longo prazo.
É um investimento muito favorável para quem está buscando um complemento de previdência, quer buscar um investimento pensando na sua aposentadoria. Eu acho que pela sua periodicidade ele permite, né, essa conjugação. Então acho que é um pouco disso. Acho que em linhas gerais acho que é... Olha, como eu havia falado há 2 minutos atrás, eu acredito que o mercado imobiliário 2017 vai ter um crescimento, uma crescente recuperação, não só o mercado imobiliário, como os fundos imobiliários também. Acredito que com a queda da taxa de juros, realmente esse mercado aqueça ainda mais e os investidores realmente olhem com bastante carinho esse tipo de modalidade de investimento, que é uma modalidade que não é muito aproveitada pelos investidores de uma maneira geral. É uma modalidade que, por ter essa isenção de imposto, tem essa vantagem. E fora isso, a gente vive uma expectativa muito boa de boas rentabilidades no futuro. Aliás, é um problema que a gente tem discutido muito aqui no Oficina de Finanças, é que há muitas opções de investimentos, né, e o brasileiro ainda não se atentou a isso, né? É um problema sério isso, né? Exatamente. O brasileiro ainda fica muito na poupança e nos fundos atrelados ao CDI, fundo DI, que são os fundos com menos risco hoje em dia. Então, até a parte de tesouro direto começou a ter uma divulgação um pouco maior, alguns investidores, mas aqueles investidores com um pouco menos de capital, eles não têm acesso ou não têm aquele incentivo a ter acesso a esses tipos de veículos, tá? Que aí eu acredito que precisaria ter um pouco mais de mídia, um pouco mais de propaganda para que eles fizessem a escolha da melhor maneira possível. E às vezes a gente percebe até que muitos acham que com um valor muito grande, só com um valor muito grande, né, que se pode investir em certas modalidades, e vocês deixaram claro que nem sempre é isso, né? Com um valor assim até mais, um valor mínimo, né? Você citou o Tesouro Direto, né? Com valores R$30, R$40 você inicia a aplicação no Tesouro Direto. Fundos imobiliários aí a partir de 10 mil já dá para pensar no assunto. Bom, quero agradecer muito a participação aqui na Oficina de Finanças do Mauro Mates, gerente de investimento da Concórdia Corretora. Mauro, muito obrigado pela atenção, até uma próxima. Obrigado, Wellington. E também ao Telêmaco Genovese, sócio-diretor da GGR Investimentos. Telêmaco, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima vez, bom trabalho para você. Até a próxima, Wellington. Oficina de Finanças volta já. Educação financeira fácil de entender. Oficina de Finanças com Wellington Carvalho. Retomando e reforçando os canais de comunicação com o nosso ouvinte. Tem página da Rádio Estadão no Facebook, tem Twitter e tem também o WhatsApp. O número, anota aí, 11 99481 1777, 11 99481 1777. Mande seu comentário, sua dica, crítica, elogio e aproveita para mandar sua pergunta para o nosso Mestre Jedi. Espaço Fábio Galo. E aí, professor Fábio Galo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como vai você, Wellington? E você? Tudo bem, feliz de novo estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, falando sobre finanças. É sempre legal, né, Wellington? E tem muita pergunta. Aliás, chegando ao final do ano, muita pergunta, viu, professor? Vou começar aqui a nossa seleção com a Adriana, lá da Zona Sul de São Paulo, região da Saúde. Essa pergunta, sempre que chega o final do ano, ela sempre volta. Ela questiona o senhor sobre a compra de dólares. É um bom momento, professor? Olha, de novo eu vou ter que dar uma enroscada na resposta. Olha lá, hein? Essa pergunta é muito aberta. Se ela está falando em comprar dólar como investimento, né, ou seja, investir no mercado cambial, eu não gosto muito da ideia do investidor comum, né, se arriscar a realizar investimentos no mercado de câmbio. Porque há muita volatilidade, é um mercado que é afetado por inúmeras variáveis, né? Por exemplo, até a eleição do Donald Trump, a Janet Yellen lá no Banco Central norte-americano querer aumentar a taxa de juros, o que acontecer na política aqui, o que acontecer na taxa de juros aqui, o que acontecer na taxa de inflação, enfim.
tem um mundo de coisas que afetam o câmbio. É um mercado mais para profissionais, porque ele é de alto risco, ponto e vírgula. Agora, se ela está fazendo a pergunta para comprar porque ela vai viajar, é uma coisa distinta, né, Wellington? Sim. Né? Então, presumindo que seja por uma viagem, coisa desse tipo, a minha recomendação é sempre a mesma, né? Primeiro, organize muito bem a sua viagem, e posso alongar um pouquinho mais? Deve. Até colocando assim, de manhã, à tarde, à noite, eu vou gastar de almoço, eu vou gastar de passeio, eu vou gastar de ingresso em teatro, eu vou gastar de ingresso em museu, sabe? Tudo bonitinho, né? E essa organização, inclusive, com gorjeta, né? Com tudo, para saber exatamente quanto você vai gastar. Gostei da gorjeta, hein? Tem que pôr, cara. Porque depende do país, tem toda uma tradição, né? Uhum. Você nunca viu o caderno justamente de viagens aí do Estadão? Sim, não, importante. O pessoal capricha, dá até dica de... como chama lá, Mr. Miles, né? Bom, dá umas dicas interessantes. Quanto você tem que dar de gorjeta para doorman, para o cara que carrega a mala, para o taxista, né? Aliás, tinha um seriado antigo, professor, o Seinfeld, sim. Que havia uma discussão durante vários capítulos, né, sobre o quanto dá de gorjeta, né? Mas faz parte do nosso dia a dia. É um debate antigo e realmente e relevante, né? Recorrente, né? Bom, então só para a gente adiantar isso, né? Então você calcula tudo bonitinho quanto você vai gastar e você fecha o seu orçamento. Você fala, olha, é isso que eu vou gastar. Não é que depois você não pode dar uma variada, mas é isso que eu planejo gastar. Quando você tiver isso fechado, aí você vai se organizar as maneiras de pagar, né? Ou seja, sempre é recomendado levar um pouco de dinheiro para fazer frente à chegada, né? Você pelo menos chegar no hotel, poder se instalar e tal. Às vezes dá alguma zebra, né? Que você perde alguma coisa, perde um cartão, sei lá, então você precisa um pouco de dinheiro. É legal levar aqueles cartões pré-pagos, né? Ou seja, carregar um cartão de débito efetivamente, né? Uhum. E também levar cartão de crédito para uma emergência, não é isso? Sim. Anotou o que eu falei, para emergência, né? Aí com isso você vai carregando o cartão ou comprando dólares efetivamente, conforme a sua necessidade, mas também comprando assim, vai observando como que está acontecendo a taxa, caiu um pouco e começou a aparecer uma tendência de queda, você vai lá e compra, um pouco, e fica aguardando de novo o movimento, entendeu? Entendi. Porque aí, se for caindo, você vai comprando com mais facilidade, etc. Mas se deu uma queda, você comprou, começou a subir, você pelo menos já tem um pouco para a média do seu custo aí da moeda ficar um pouco mais baixa, né? Mas por que é importante a organização? Porque aí você mede exatamente e não corre o risco de estar no meio da viagem e ter que começar a usar cartão de crédito até para almoçar, para pagar táxi, coisa assim, né? Porque aí a conta pode ser muito salgada, porque justamente você fica com risco cambial. Você não sabe quanto que vai ser o câmbio na hora que você tiver que fechar a fatura, né? Na verdade, o cartão de crédito, lembrar que o câmbio é do dia de pagamento daquela fatura que vem toda essa conta em moeda estrangeira, né, Wellington? Uhum. Ou seja, pode vir baixo, mas pode vir lá em cima, né? E é sempre bom controlar, né? Ter o controle de tudo isso. E a gente está falando para uma viagem que pode ser agora, no final do ano, mas também mais para frente, né, professor? Acho que vale o planejamento para viagens, talvez até principalmente mais para frente, né? Olha, sim, e lembrando o seguinte, o mercado está com alta volatilidade por causa dos acontecimentos internacionais, aí, como eu disse, como a eleição do presidente norte-americano, né? Uhum. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, para quem puder adiar um pouco mais essa decisão, né, talvez seja preferível. Não se enxerga no mercado hoje nenhuma explosão da relação cambial, né? Mas tem uma diferença se você vai pagar o câmbio turismo a 3,53, 3,70 ou 3,30, né? Sim. Isso pode mudar a sua viagem, inclusive. Eu tenho um amigo que ele só fecha a viagem quando o câmbio está favorável a ele. Então ele já está uma semana perseguindo o câmbio para saber quando que ele vai fechar a viagem. Que beleza. Olha, tem outra pergunta aqui, vem lá de Diadema, o Lincoln. Devo acreditar na promessa de taxa zero
Aí ele cita o exemplo aqui, por exemplo, né, para a compra de um veículo, professor. Existe de fato a taxa zero? Ô Lincoln, só se você acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né, etc. E que ou, por exemplo, que o Internacional vai se salvar, né? Por exemplo, né? Não tem jeito. Não existe taxa zero no mercado financeiro. Qualquer situação de série de pagamentos significa que há juros embutidos, porque tem o custo de capital da empresa que vende, né? E principalmente num veículo, os valores são altos, né? Os veículos mais baratos estão na faixa de 30 a 40 mil reais, não é verdade? Os populares, né? Os carros populares. Olha o nome, né, para os valores. Não, é um absurdo. Você está falando de coisa de 10 mil dólares, vai arredondando o número, né? Para um carro popular. Vão lembrar que um carro médio para cima, nos Estados Unidos, você compra com muita facilidade com 15 mil dólares, né? E carros que aqui a gente já vai quase pagando 70, 80 mil, né? Então, não dá para acreditar numa promessa dessa. Não existe isso. E por que o cara faz isso? Ele fala só para fazer propaganda, porque na verdade ele embutiu naquele preço dele, né? Ele está reduzindo mais de lucro? Tá, lógico, não está vendendo. A queda de venda de veículos, por exemplo, está em torno de 20%, 25%, não é verdade? Portanto, o cara faz promoção e fala, olha, compra por taxa zero. Não existe isso. Inclusive, me espanta um pouco alguns anúncios que eu acho que são beira ilegalidade, viu, Wellington? Né? Por exemplo? Tem um anúncio aí no mercado dizendo o seguinte, olha, você pode comprar em tantas vezes com taxa zero ou comprar, ou comprar com tal desconto. Caramba, quer dizer, o mesmo carro, taxa zero com desconto? Alguma coisa está errada. Tá, sim, suspeita. Alguma coisa está errada. Não, na verdade é contra a lei, porque se você anuncia a taxa zero, o mesmo preço à vista tem que ser o preço a prazo. Sim. Não pode ser diferente. Então, se você dá alguma alternativa, você está declarando que há juros embutidos na série de pagamento. Não tem como. E nesse caso, para bens como um veículo, por exemplo, né? Sempre uma boa entrada é uma boa solução, né, professor? Sempre. Na verdade, todos nós só deveríamos adquirir quando tivesse dinheiro à vista, né? Porque, obviamente, é a melhor condição de compra. Mas não dá para admitir, para a grande maioria de nós brasileiros, comprar um carro, comprar uma casa, um bem desse tipo de valor, comprar à vista, né? Um pouco fora da realidade, né? Na prática, né? Só poucos brasileiros. Só professor Fábio Galo para cima. Olha, você falou a palavra professor e você quer que o pessoal acredite. Ainda bem que nós estamos falando de juros zero, né? Não é para acreditar mesmo. Mas, o que eu estava dizendo, não tem como você comprar à vista. Então, o ideal é você se organizar para, pelo menos, ter uma boa parcela de entrada, né? E financiar só um resíduo e realmente que caiba no seu bolso, que você vai se sentir confortável pagando. Não tem alternativa melhor, viu, Wellington? Tá certo. Professor Fábio Galo, que volta na semana que vem aqui no Oficina de Finanças. Professor, abração para você, até a próxima. Muito obrigado, Wellington. Obrigado, nosso ouvinte, e até a próxima. Nosso técnico de som, o Vagnão Campos, já faz aquele sinal de que acabou, ponto final na edição de hoje do Oficina de Finanças. Além do Vagnão, a oficina contou com a apresentação de Wellington Carvalho, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, a Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Valeu, gente. Até a próxima.